Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Esse nosso Evangelho, essa nossa iniciativa, foi uma orientação, como todos nós sabemos, da espiritualidade, não só em nosso grupo, mas em várias partes, devido à necessidade da evangelização em nossas vidas. O mundo continua ainda bastante conflitante, em desarmonia, com muitos atritos, conflitos, muito desamor. E evangelizar, levar a palavra de Jesus ao nosso próximo, é despertar também nós, né? É evangelizar nós mesmos e contribuir para que as pessoas tenham tempo para Jesus. Esse é um encontro que nós costumamos dizer que é o encontro da família com Jesus, um momento de deixarmos que Jesus chegue, entre em nossa casa e, sobretudo, que Ele fique conosco, a nos ajudar nos desafios que são tantos. Nós estamos falando isso porque recentemente nos perguntaram o porquê dessa ação, dessa atividade nossa. Qual era a finalidade? Se nem sempre se consegue atingir um número expressivo de pessoas. Aí nós lembramos que certa vez o Espírito disse, numa palestra que ia ser realizada e que o público era muito reduzido. Aí ele falou, se tiver só uma pessoa, é positivo, é válido. Porque o contingente de irmãos desencarnados, é bastante expressivo. Então, aqui estamos agradecendo a seara do Cristo e nos permitir estarmos juntos a cada domingo. Não vamos esquecer a água que será fluidificada, né? O recipiente com água que será fluidificada durante a reunião pela equipe de trabalhadores espirituais, pelos guias espirituais. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. É a mensagem 93. O Evangelho e a mulher. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo, palavra de Paulo em carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 28. Muita vez o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhe traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas,
em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanha o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltrada, confiando ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Ou seja, Jesus trouxe realmente essa nova visão com relação à mulher. Inclusive, ele se deixava acompanhar, pelas mulheres. Não queria saber a sua crença, a sua condição social, econômica. E esteve sempre acolhendo a todas que estavam ao seu redor, a todas que procuravam o seu acolhimento, a sua ajuda, a sua colaboração. Façamos agora, meus irmãos, a nossa prece inicial. Elevar nossos corações, a nossa mente ao alto, sintonizando com a espiritualidade maior. Jesus, mestre amado e amigo, aqui estamos para realizar o Evangelho no lar, em mais uma tarefa de estudo dos vossos ensinamentos. Permitir que os guias espirituais aqui estejam para nos ajudar nesta tarefa, a compreender, a assimilar os vossos ensinamentos, nos fortalecendo para que a cada dia possamos exercitá-los. Sei conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, prosseguindo no Evangelho, no lar, a partir dos assuntos que Joana de Ângeles escolheu do Evangelho para elaborar o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, hoje o capítulo nos fala de a busca. É referência ao buscai e achareis. Registro de Mateus, no capítulo 7, versículo 7. E Kardec introduziu o ensinamento no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 2. A passagem evangélica nos diz: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão o vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Como já dissemos, está em Mateus, no capítulo 7, versículo de 7 a 11. Isso no Evangelho, na Bíblia propriamente dito.
Então, meus amigos, buscai e achareis. Na comparação que Jesus faz entre a ação do Pai humano e o Pai celestial, que é um Pai perfeito, né? De amor, de sabedoria, de perfeição absoluta, né? Ele faz essa comparação, mostrando que se o Pai terreno nada de mal concede a um filho, também, muito menos, o Pai Celestial, esse Pai Supremo, esse Pai de amor e sabedoria, daria algo contrário ao que se está pedindo. Então, de onde a gente primeiramente deduz a partir dessas palavras? Que o mal que está na criatura humana, ele resulta dele mesmo, resulta da sua imperfeição, das suas escolhas, porque ele ainda não desenvolveu o seu potencial intelectual e moral. Kardec, ele coloca aqui, que esclarece que esse buscar, as palavras iniciais, né, buscar e achareis, ele é tem o mesmo sentido das palavras ajuda-te que o céu te ajudará. Por quê? Porque é o princípio do trabalho. E sem o trabalho não há progresso. E é através da ação do trabalho que o homem, que a criatura humana desenvolve a sua força de inteligência. Então, Kardec ele lembra, analisando essas palavras de Jesus, que na infância da humanidade, a criatura humana, o homem, usou da sua inteligência, mas ainda era uma inteligência ainda muito rudimentar, e ele usava para resolver os seus problemas de sobrevivência, de subsistência, de defesa, e assim ele foi desenvolvendo sua inteligência, a sua capacidade intelectiva, e desse modo ele sempre buscava o melhor. Ele sempre buscava algo que melhorasse a sua vida como um todo. E assim ele foi desenvolvendo também o seu desenvolvimento moral. E o que é que a gente reflete nesse sentido? Inclusive, seguindo aqui o que Kardec colocou, que em uma só existência, a criatura humana ela não conseguiria todo esse desenvolvimento, de desenvolver a sua inteligência e seu aspecto moral. De onde se deduz que isso ocorre por quê? Porque a criatura humana é um ser imortal, é um espírito imortal, e que tem o processo reencarnatório como possibilidade de desenvolver os seus potenciais, a inteligência, as virtudes como o bem, buscar o bom, buscar o belo, buscar ir se aperfeiçoando e crescendo espiritualmente falando. Então, o espírito imortal, através de suas reencarnações, ele vai tendo sempre a oportunidade do progresso. Progresso em todos, vamos assim dizer, em todas as áreas, como já afirmamos, né? Em toda a área intelectiva, na área moral, e isso faz com que haja o desenvolvimento espiritual. Então o homem vai passando gradativamente da barbárie à civilização material e da civilização material à civilização moral. É todo assim um processo de crescimento, né? Todo um processo de evolução. Então Jesus diz: buscai e achareis, significa trabalha e produzirás. Pedi
buscar, bater a porta com fé e com trabalho, fazendo cada um a sua parte. Jesus diz: buscai e achareis. E isso ocorre através de todo um processo de crescimento, de tomada, né, assim dizer, de consciência de si mesmo. Quando o homem passa cada vez mais a compreender o sentido da vida terrena e da vida como um todo. Os espíritos, eles não vêm nos livrar da lei do trabalho. Não, você vai buscar e vai já achar. Não, você vai buscar e vai achar porque você vai trabalhar. E a espiritualidade mostra o quê? Mostra o alvo que se deve atingir e a rota que esse alvo nos leva. Rodolfo Calegares, escritor espírita, afirma que precisamos entender o que significa, o que representa o pedir. Pedir não significa informar a Deus do que estamos precisando, e nem tampouco lembrar de algo que necessitamos e que porventura Deus tenha esquecido, porque Ele sabe tudo sobre nós. Muitos homens supõem que não é necessário pedir, porque Deus sabe tudo o que precisamos, por que eu vou pedir? Ele sabe do que eu necessito, do que eu estou passando, mas acontece que o pedir aqui é um ato de humildade perante Deus. É se colocar diante de Deus humildemente e pedir a Ele, de coração. Se colocar-se abertamente para Deus. Falar com Ele, como o filho fala com o pai. E assim a gente confessa também a nossa fraqueza, a nossa pequenez de seres pequeninos, imperfeitos. E quando a gente se dirige a Deus para pedir com humildade, com fé, nós estamos entrando em um clima de receptividade, que é esse clima de receptividade, ele é importante, ele é indispensável para que a graça divina atue sobre nós. Há aqueles homens também, aquelas criaturas, que não pedem nada a Deus porque dizem que não precisa. São autossuficientes, que confiando apenas em si mesmos, julgam tudo poder, tudo conseguir, só com os recursos de sua inteligência e operosidade. Não, eu não preciso pedir, porque eu sou inteligente, eu trabalho e consigo aquilo que eu batalho. Quantas vezes a gente escuta as pessoas dizerem isso? É arrogância, prepotência, é não querer admitir o ser supremo, o ser superior, é não querer achar que é humilhante. Há pessoas que pensam isso, tanto acham humilhante a pessoa se dirigir a um parente, a um amigo para pedir alguma coisa, uma ajuda, como também a Deus. É o traço da nossa imperfeição. E a gente precisa estabelecer esse contato com Deus, como entre pai e filho, sem medo, sem ter medo do castigo de Deus. Se Deus é amor, é bondade, é justiça, como vai castigar os seus filhos? É tanto que Ele permite que façamos as nossas escolhas. Mas é lógico que as consequências devem ser assumidas. Todo pai terreno assim age. Aconselha, orienta,
ajuda, mas se o filho tem as suas escolhas e dá errado, o bom pai, o pai que é aquele pai que age com responsabilidade, vai dizer para que o filho assuma as consequências. Se mentiu, prejudicou alguém, que assuma o erro. Se atropelou alguém, que assuma o erro porque estava em alta velocidade ou porque tinha bebido. E não escondê-lo. Botar panos quentes, né, como se diz. Antigamente se dizia muito isso. Vai fazer com que ele reflita e tire as suas conclusões dos erros cometidos. Lembro de um amigo que o filho, fazendo assim tipo um racha, tinha bebido e nesse racha subiu uma calçada e atropelou muitas pessoas, inclusive uma jovem faleceu. E ele foi levado preso para a delegacia. E a mãe quase morreu indignada, desesperada, que o filho ia sofrer, estava sofrendo, era humilhante. Aí o pai disse, não, ele está preso porque cometeu um crime. Então ele vai passar pelos trâmites que a lei prevê. E assim foi feito. A lei, naquela época, era muito branda nesses casos e ele saiu da cadeia muito triste, se sentindo humilhado, mas o pai refletiu com ele sobre a ação dele. Ele saiu da cadeia porque a lei possibilitava isso, né? Não sei se era fiança, não sei como é, mas... E ele prosseguiu, ele ficou tão envergonhado que foi para uma outra cidade terminar a faculdade lá. E ele prosseguiu a vida. Hoje é um pai de família e a família da moça é que teve que se acostumar com a ausência dela. Então a gente vê aí que Deus é assim. Tem suas escolhas? Escolha. Mas suas escolhas lhe levaram a quê? A que atos? A que atitudes? E esses atos, essas atitudes terão, logicamente, uma consequência. Então Deus é Pai, é misericórdia. Ele manda que a gente busque, que a gente vai achar, mas é necessário que esta busca seja uma busca em que a gente trabalhe, a gente pede, a gente trabalha, a gente busca, a gente bate na porta para alcançar o que a gente está querendo. E esta porta vai se abrir com as oportunidades que a vida nos reserva. Mas é necessário a ação. Aquele tempo, né, do pai conseguir tudo para o filho, né, os tempos em que o pai conseguia uma colocação para o filho num ou no outro escritório, as coisas eram muito mais fáceis. Mas na maioria das vezes, algumas vezes, não dava certo, porque o filho não tinha maturidade, porque o filho, os valores do filho não eram valores morais, assim, positivos. Ele estava em uma outra moralidade, vamos assim dizer. Então, Deus age, sem dúvida, com misericórdia, com compaixão, com piedade, permitindo que os guias e mentores estejam a nos mostrar
intuitivamente o alvo que vamos atingir e por que caminhos, que rota devemos escolher para atingir esse alvo. Vem intuitivamente, a pessoa surge com aquela ideia. Isso porque quando nós estamos agindo de conformidade com os parâmetros, né, vamos assim dizer, do ensino ético, do ensino moral. Mas, lamentavelmente, nós ainda encontramos pessoas que não querem buscar, através do esforço próprio, quer logo conseguir. E, às vezes, puxa o tapete do outro. São realidades que aí estão, são realidades cruéis que ainda mostram o nível moral em que a humanidade se encontra. Então, meus amigos, é uma reflexão sutil, pequena, mas que diz respeito a todos nós, né? Porque fala da nossa vida, fala do nosso cotidiano. Fica assim a mensagem para a semana. O Evangelho é bastante rico a esse respeito. Kardec estruturou a partir dessa passagem, né? Essa passagem de Jesus, essas palavras de Jesus. Então, ele colocou nesse capítulo outras palavras de Jesus correlatas. Por isso que Jesus nos deixou a seguinte frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou o caminho para se chegar à verdade. E chegando à verdade, se tem a vida plena. Então, meus amigos, vamos agora fazer as nossas vibrações, elevar nossos corações, a nossa mente ao alto. Pensando em saúde, em paz, em amor, para que as ondas vibratórias emitidas envolvam nossos irmãos. Senhor Jesus, abençoa-nos agora, em quem nos dirigimos a Deus nosso Pai, pedindo pela paz entre as nações, pelo entendimento, pelo cessar-fogo, por onde há conflitos e guerras, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça coerente com o Evangelho do Cristo, os ensinamentos da codificação, pelo perdão, pela concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco. Rogamos, Senhor, por todos os enfermos que passam por provações dolorosas no campo da saúde, para que a fé e a esperança cheguem aos seus corações. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia a todos eles. Agora façamos uma breve pausa para que cada um possa apresentar as suas rogativas. Nosso Pai, que estais em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal.
não permitindo que venhamos cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.